Para darmos início a essa primeira mesa, já estamos com aí uns 30 minutos de atraso, né, previsto, só 30, previsto na nossa programação. Convidamos a conselheira do Cefes, Neile Duran Pinheiro, e a conselheira do CRES 10ª Região, Yandara Costa, para coordenarem a mesa Seguridade Social e o projeto Ético Político Profissional. Desafio aos assistentes sociais na Previdência Social. Na verdade, bom dia a todas e todos. Estamos começando esta mesa com cerca de 45 minutos de atraso. Mas vamos garantir o tempo das nossas convidadas e um tempo para debate, naturalmente negociando que todos sejam o mais econômicos possível nas intervenções. Tenho o prazer de convidar para a mesa que discutirá o tema Seguridade Social e Projeto Ético Político Profissional, Desafios aos Assistentes Sociais na Previdência Social, a professora doutora Sara Graneman, assistente social, professora da UFRJ, militante sindical do Andes, Sindicato Nacional, né? Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, Sindicato Nacional, militante do MST, membro da Escola Nacional Florestan Fernandes, que desenvolve estudos e pesquisas abrangendo as áreas de capitalismo, Estado e política social, possuindo diversas publicações. Lamentavelmente, eu não posso falar mais sobre o currículo, mas quem quiser acessar o Lattes, da professora Sara Graneman. Muito obrigada, professora. E agora, em parceria com o CRES, eu passo a palavra à conselheira Yandara Costa, que fará a chamada da nossa outra ilustre convidada. Bom dia a todos. Tá? Eu gostaria de convidar a professora doutora Ana Maria Cartacho, tá? Do curso de Serviço Social do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisadora do Núcleo Estado, Sociedade Civil, Políticas Públicas, NESP, e do Grupo de Estudo e Pesquisa em Serviço Social, GEPS. Ela é membro da Comissão de Políticas Públicas do CRES 12ª Região Santa Catarina, tem artigos publicados em anais de congressos e livros como o Estratégia de Sobrevivência, a Previdência e o Serviço Social, e é coautora do livro O Serviço Social na Previdência, Trajetória, Projetos Profissionais e Saberes. Muito obrigada, professora. Seja bem-vinda. Cada palestrante terá um tempo de 40 minutos. Eu vou pedir a colaboração das nossas convidadas para se aterem à temática. Nós avisaremos ao tempo previsto, para que nós possamos obter participantes nas intervenções o máximo que for possível dentro do tempo que temos ainda. Então, eu convido a professora doutora Sara Graneman para iniciar a sua apresentação. Nós estamos começando às 10 para as 11, então nós teremos 40 minutos, 10 às 10h30, desculpe, perdão, 11h30 nós teremos, então, o término da fala da professora Sara, e depois passaremos para a professora, a outra convidada, que fará a sua apresentação. Enfim, teremos os debates posteriormente. Avisarei, professora. Não, avisarei. Fique tranquila no seu tempo, que nós avisaremos. Tá bom. Bom dia aos presentes. É com enorme prazer que eu participo desse seminário nacional. Estive também no de saúde,
É um privilégio ser convidada pelas entidades que organizam esses importantes debates de avanço, na verdade, de acúmulo para a luta, que é isso que importa. Quando a companheira Neila perguntava o que você quer que fale do seu currículo, eu disse, fale que eu sou militante. Porque ser doutora e escrever na universidade é uma obrigação, né? Ser militante é que é uma escolha na vida. Então, pedi que ela enfatizasse meu currículo de militante. Não precisa de palmas também, porque isso também é a nossa obrigação, não é? Então, o que é de obrigação, já que comemos 3 vezes por dia, a nossa obrigação de lutar não deve ser reconhecida como um valor, mas deve ser, de fato, uma obrigação de quem quer transformar o mundo. Acho que nós todos aqui queremos. Então, para começar, a minha saudação às companheiras da mesa que representam essas entidades, o conjunto CETES-CRES, conjunto combativo que tem definido nessa trajetória dos últimos 30 anos um serviço social que pode se dizer, numa conferência internacional, muito diverso do que é o serviço social predominante no mundo. É um prazer também estar com a Aninha nessa mesa, e como eu não sou besta, eu peguei um pedaço aqui da intervenção que não entra no espaço que a Ana é a referência e a bibliografia que eu leio para pensar o serviço social na Previdência. Então, eu vou fazer aqui o pedaço seguinte. Vou tentar discutir a consolidação e o que, na minha consideração, é o projeto ético-político nos dias que correm e os seus ataques, que também acho que existem no tempo presente. Para isso, vou falar desse assunto que eu gosto bastante, que é como, no tempo presente, o modo de produção capitalista tem se comportado. Gosto bastante desse assunto pela razão óbvia que não poderemos superá-lo se não conhecermos. Então, vou falar desse pedaço aqui para tentar juntar com a fala que Ana fará a seguir. Começar pelos dados, né? Um dos quais a Rosa e Ivanete já apresentaram aqui. 30% dos trabalhadores no mundo apenas têm direito à Seguridade Social. 20% da população mundial, dados de uma entidade francesa que reúne intelectuais militantes, Fundação Copérnico, que nessa semana emitiu um boletim dizendo o seguinte: 20% da humanidade apenas consome 86% dos recursos naturais transformados em mercadoria no planeta. Para envolver ou produzir minimamente para os quase 7 bilhões de pessoas, nós precisaríamos hoje, e não amanhã, não no final do século XXI, mais 3 planetas Terra. Hoje, o consumo para abranger, o consumo mínimo, não estou falando do consumismo, mas para abranger 7 bilhões de pessoas, ou 7 milhões de almas, como dizia no Brasil Império, né, existentes sobre o planeta, teríamos que ter mais 3 planetas Terra. Isso dá uma marca do problema em que nós estamos metidos. O problema é que a humanidade está metida a continuar o modo de produção capitalista ser o modo de produção vigente para a humanidade. A tarefa, então, para que todos comam pelo menos 3 vezes por dia, é urgente, inclusive, para a salvação do planeta, né? Posto isso, dados que devem a todos nos escandalizar, indignar e nos armar para a luta, o que, para responder à questão posta aqui, Seguridade Social e Projeto Ético-Político Profissional, deve, na minha consideração, nos preocupar. Começaria, então, por um outro dado.
Em 1988, quando nós, a classe trabalhadora desse país, conseguimos implementar, inscrever na Constituição Federal o capítulo dos direitos sociais que regulamenta, que constitui, que institui a Seguridade Social nesse país, só o conseguimos porque, na década de 80, ocorreram, segundo dados do professor Valério Arcari, uma greve a cada 4 minutos. No Brasil, repito, na década de 80, ocorreu uma greve a cada 4 minutos. Bom, isso resultou num movimento social tão forte que o capital teve de considerar algumas questões e, por exemplo, construir lá os artigos e o capítulo da Seguridade Social, porque era isso que nós, trabalhadores organizados, demandávamos essencialmente em 1988. Em 2006, quando concluí minha tese de doutorado, que examina a previdência privada e a sua relação direta na destruição da previdência pública, com relação à política previdenciária inscrita na Constituição de 1988, já não tínhamos mais nem um artigo, nem uma linha, nem um parágrafo que fosse semelhante ao que tinha sido instituído em 1988. Para ser absolutamente clara, espero, o que foi aprovado em 1988 para a Previdência não existe mais na Constituição. Não há um parágrafo, uma linha, para não dizer um artigo, que seja igual ao que foi aprovado. Isso tem alguma importância? Sim, isso tem toda a importância, na medida que o que figura na letra da lei também demonstra os avanços e os retrocessos na luta de classes de um determinado país. Se em 1988 fizemos uma greve a cada 4 minutos e foi o país do mundo que mais greve de trabalhadores teve, na década de 90 passamos para uma greve a cada 4 horas. E na década de 2001, uma greve a cada 4 dias. Isso mostra por que também as contrarreformas da Previdência, já que esse é o nosso pedaço aqui hoje, e as contrarreformas da Seguridade galopam nessa velocidade tão acelerada, né? A luta de classes e aquilo que está posto como direito constitucional tem, portanto, uma estreita, mas aqui não estou ensinando a missa ao padre, né? Pelo menos não quero fazer isso. Mas tem, então, uma estreita relação entre o que conquistamos de direito e o que conseguimos fazer, como lutas no dia a dia de uma determinada classe social. Feito essa introdução, marcado esse primeiro ponto, o que estamos defendendo hoje, como política previdenciária, já não é mais aquilo que defendemos em 1988. Para que esteja bem claro, o que está na Constituição, do ponto de vista das lutas sociais, nós podemos e devemos continuar a defender o que conquistamos em 88. Mas do ponto de vista da letra da lei, já não é mais a mesma coisa. Então não basta só dizer, está na Constituição, porque não está mais na Constituição. O que está na Constituição é um mundo completamente diferente. E aí, falar de corda em casa de enforcado também, né? Vocês mais do que eu veem isso no dia a dia, que os direitos sociais dos trabalhadores na política previdenciária estão enormemente mais difíceis de serem alcançados e, como falou aqui o Jorjão, não vou lhe chamar de Jorge, Jorjão, meu companheiro de militância nos servidores públicos federais, é preciso que a instituição, o Estado brasileiro, diga: tem de limitar a distribuição de benefícios num determinado lugar, porque aí vocês estão sendo muito generosos com a classe, né? Tem que limitar o número de benefícios distribuídos numa determinada agência da Previdência Social. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Eu tenho desenvolvido um estudo militante, acadêmico militante, sobre as
políticas sociais há alguns anos e que é um estudo em construção ainda, que talvez o máximo que se possa falar dele, do meu ponto de vista, elogiosamente, é que ele é polêmico. Aliás, no mínimo polêmico, no máximo que são ideias absolutamente inservíveis. Como eu acho que no máximo polêmico, mas que são ideias que explicam a realidade, vou passar a expô-las então. Do meu ponto de vista, o projeto ético-político profissional está, sim, ameaçado. Mas não está ameaçado por razões apenas, se eu puder dizer isso, políticas. Está ameaçado na sua materialidade do trabalho profissional. Por que está ameaçado na sua materialidade do trabalho profissional? Porque se nós levarmos em conta, e é importante levar em conta isso aqui neste seminário, mas não só, o trabalho dos assistentes sociais continua a ser predominantemente um trabalho realizado nas políticas sociais. Portanto, um trabalho estatal. Eu também tenho uma certa impaciência de falar políticas sociais como se o Estado não fosse o único que possa fazer políticas sociais. Eu sou absolutamente antiga e talvez ultrapassada nesse ponto, mas para mim só pode fazer política social o Estado. Outras entidades da sociedade podem viabilizar alguma dimensão da política social, mas é muito diferente do que dizer que é o Estado responsável por políticas sociais. Também costumo fazer uma diferença entre política pública e política social. Acho que cada vez mais necessária. Política pública é, por exemplo, o estabelecimento da taxa de câmbio para operar o Banco Central no Brasil. Isso é uma política pública. Taxa de juros é uma política pública. Por quê? Porque até agora, a despeito do governo Lula, Collor e Fernando Henrique Cardoso, o Banco Central continua a dizer qual é a taxa de juros e de conversão do câmbio no país. Estado, portanto. Mas não é a mesma coisa de dizer que a taxa de juros seja uma política social. Eu costumo dizer também, ironicamente, que talvez a taxa de juros seja a Bolsa Miami, a correspondente ao Bolsa Família para uma classe diferenciada, né? Bolsa Miami para os especuladores, os capitais, e Bolsa Família para quem vocês sabem muito melhor do que eu se dirige. Muito bem, feita a diferença, toda a política social é uma política pública, mas nem toda política pública é uma política social. Claro, taxa de juros não é uma política social, embora seja uma política pública. Há políticas públicas que têm uma dimensão de política social? Sim. Por exemplo, o programa de... como eu brinco com isso também, eu costumo chamar o PAC de Programa de Acumulação Capitalista, mas na verdade a sigla real é Programa... A real é essa, mas a formal é Programa de Aceleração do Crescimento, né? Bom, o Programa de Acumulação Capitalista é um programa dirigido a setores importantes do capital que controlam o Estado brasileiro, gerenciado, mas não isentamente, pelo governo Lula. Esse programa é claramente dirigido às empreiteiras que são hoje no Brasil capitais transnacionais e atuam não só na América do Sul, na América Latina, mas na África e na Ásia também. Mas no âmbito do programa de acumulação capitalista há também uma dimensão de política social, lá na construção de casas, etc. Então, toda política social é uma política pública, mas nem toda política pública é uma política social. E como estão as políticas sociais no modo de produção capitalista atual? As políticas sociais no modo de produção capitalista atual, na minha consideração, e isso que é o polêmico, não são e não poderão mais ser políticas sociais universais. Eu preciso conferir, especialmente com a ABEPS, se o dado que tive essa semana é correto, mas que teríamos hoje em torno de 150 mil estudantes assistentes sociais, dos quais, em universidades públicas e em universidades privadas sérias, cerca de 35 mil e cerca de 125 mil, é isso? Ou perto disso, 115 mil em cursos à distância e em cursos, 108, em cursos absolutamente desprovidos de condições para funcionar.
O que é isso? Mais do que uma briga entre quem se forma em cursos públicos presenciais e quem se forma em cursos privados e em cursos privados à distância, o que está em questão aqui? O que está em questão aqui é uma reconfiguração profunda da política social brasileira. No que tange à educação, esta é a tendência. No que tange à previdência, no que tange à assistência, no que tange à segurança, no que tange ao esporte, no que tange ao lazer, qual é o modelo e o formato posto em curso? Não mais as políticas sociais realizadas em equipamentos universais e públicos. No âmbito da saúde também. Não mais a política social, que é uma política social de oferecimento de serviços e de condições de melhorias de vida. E qual é o formato das políticas sociais do tempo presente? Que o Brasil, o governo Lula, teve um papel importante na implementação, na América do Sul, inclusive, num curso de especialização que recentemente estive discutindo o capital promovido pelo MST, mas para militantes de movimentos sociais da América Latina inteira. Os companheiros diziam que as políticas sociais que estão sendo implementadas têm por parâmetro o Brasil e o governo Lula. E quais são as políticas? Políticas sociais reduzidas à Bolsa. Não a Bolsa Miami, mas a Bolsa da Miséria. As miseráveis bolsas que, dependendo do país, no Paraguai, por exemplo, é ainda mais ínfima do que a Bolsa Família no Brasil. Mas o modelo qual é? O modelo é aquele desta política social instituída no Brasil. Política social fragmentada, política social focalizada, mas, sobretudo, há outros companheiros que já realizaram estudos profundos desta dimensão. O meu pedaço tem sido estudar as políticas sociais como uma dimensão monetarizada da vida. Uma dimensão monetarizada por quê? Porque no lugar dos equipamentos públicos de execução de política social, o menino agora recebe uma bolsa ProUni, né? Na Universidade Federal o Reúne. Então, são dimensões monetarizadas da política social, que não é mais aquela política social que prevê uma universidade pública com biblioteca, uma universidade pública com laboratório de informática, uma universidade pública com restaurante universitário, uma universidade pública com alojamentos universitários. Não. Se reduz ao mínimo o restaurante universitário, se reduz ao mínimo o alojamento universitário, se reduz ao mínimo a biblioteca, se reduz ao mínimo o laboratório de informática, e no lugar disso, uma miserável bolsa assistência para que o estudante se mantenha na universidade. Mas isso se acontecesse só na educação, já seria grave motivo para levantarmos em armas, não só em passeatas. Mas não acontece só na política de educação. Na política previdenciária, o governo Lula exponencializou, e aliás tem a ver com o mensalão, os empréstimos consignados, né? Então, hoje, em várias agências de seguridade social, no Rio, pelo menos temos notícia disso, por meio dos estagiários que atuam no INSS, aposentados e pensionistas têm os seus recursos, quase todos, os seus recursos previdenciários, quase todos, ao final do mês, solapados pelos bancos. A Bolsa Família, que é recebida não mais por instituições sociais, mas que tem como principal mediador, quem? As instituições bancário-financeiras. Os assistentes sociais fazem o que nessas políticas? Os assistentes sociais fazem a seleção e o acompanhamento do cumprimento das condicionalidades. A execução da política é feita por um cartão de crédito, um cartão bancário, nas agências bancário-financeiras. A política de segurança pública, Mulheres pela Paz, também trabalha com transferência de renda, para falar o nome bonito.
trabalha, na verdade, com a distribuição das bolsas da miséria, né? Não são as bolsas Miami, porque a relação entre o pagamento de juros, isso que chamam de Bolsa Miami, e o pagamento, e essa redistribuição de renda no Brasil, é absolutamente incomparável. Por quê? Porque a Bolsa Miami, a taxa de juros, é uma transferência do fundo público muitas vezes, 10 vezes pelo menos, mais alto do que a soma de todas as políticas sociais. Então, poderíamos continuar nessa exemplificação do que se tornou a política social e poderíamos dizer o seguinte: mais do que monetarizada, que é a política social, ter se reduzido a um recurso monetário, a um recurso em dinheiro, mais do que monetarizar as políticas sociais, me parece que o traço principal das políticas sociais no tempo que corre, com as suas especificidades na previdência, com as suas especificidades na assistência, com as suas especificidades na saúde, com as suas particularidades na política de segurança pública, ou no lazer, na Bolsa Atleta, e por aí vamos, a sua especificidade é muito mais grave do que a monetarização. É a financiarização dessas políticas sociais. Por quê? Porque, nos tempos que correm, como os limites do consumo dos bens produzidos no planeta Terra estão limitados a 20% da população, não há mais muito espaço para inversões, que é o termo da economia, ter lucratividade produzindo carros e investir parte desse lucro, porque não há mais carros para serem comprados. Há carros para serem produzidos, mas não há quem os compre. Investir os lucros decorrentes da extração da mais-valia na produção automobilística em computadores. Mas os computadores também não usar compradores. Há, então, um limite da capacidade do modo de produção capitalista, e essa é a razão fundante da crise que nós estamos passando, na venda das mercadorias produzidas. Se há um limite para vender carros, computadores, para vender telefones celulares, para vender mercadorias que a cada dia precisam ser reatualizadas e o consumo estimulado, para onde poderá crescer o capital, e especialmente a sua dimensão financeira, que é a junção do grande capital industrial com o grande capital bancário e comercial. Precisa crescer exatamente na direção daquilo que outrora foi o Estado. Primeiro, privatizando as indústrias, né? Então, tem uma lista de 200 empresas entre indústrias básicas construídas pelo fundo público nas décadas de 30, 40 e 50 no Brasil, uma privatização intensa das instituições bancário-financeiras, e isso leva a uma centralização dos bancos brasileiros, que já estão entre os maiores do mundo, Itaú, Bradesco, e por aí vamos, Banco do Brasil também, mas esse ainda tem uma parte estatal, como a Petrobras é uma parte só, não é mais inteiramente estatal. E depois, esgotado o capital produtivo estatal, já todo vendido, esgotadas as instituições bancário-financeiras, os bancos estatais que foram todos privatizados, à exceção de Caixa, fundamentalmente Caixa e Banco do Brasil, e alguns ainda que estão em processo de liquidação nos estados. E privatizados os serviços, telefonia, água, gás, luz, para onde crescerá e para onde investirá esse montante de capital, essa supercapitalização, só e tão somente na direção das políticas sociais. Ou capturando o fundo público e prestando os serviços, e é isso que acontece quando uma bolsa é paga em dinheiro e entra no circuito bancário financeiro, ou privatizando de um modo que não pode ser o clássico. A Uzi Minas é vendida no leilão. A Companhia Siderúrgica Nacional é vendida no leilão. A Vale do Rio Doce é vendida no leilão. Teve lá no Rio de Janeiro, quando da privatização da Vale, éramos uns 5.000 trabalhadores.
tenho a impressão que, se vender o INSS na Bolsa de Valores, não teremos, com todas as restrições que os trabalhadores fazem à política de seguridade, que, como o Jajão lembrou, está se transformando numa política de seguros, teremos mais do que 5.000 trabalhadores em praça pública defendendo o INSS. Então, a privatização das políticas sociais não pode assumir o traço clássico das privatizações. Para as privatizações das políticas sociais, construiu-se a forma não clássica, do qual as organizações sociais, as OCIPs, as fundações estatais de direito privado, são a forma de privatizar. Mas também as ONGs, mas também a transferência do recurso monetário pelas instituições bancário-financeiras. Porque, ao mesmo tempo em que 10 bilhões ou 100 bilhões de reais decorrente dos recursos previdenciários entram no sistema bancário financeiro, eles não são utilizados só para pagar o aposentado e o pensionista. A pensionista. São utilizados também o mesmo dinheiro, que não precisa existir duas vezes, o mesmo dinheiro é utilizado para aparecer no extrato do aposentado, no extrato do usuário da Bolsa Família, no extrato da mãe, das mulheres pela paz, no extrato do atleta, do Bolsa Atleta, do atleta que tem direito à Bolsa, ao mesmo tempo que aparece no extrato do usuário, esse mesmo montante de dinheiro compra títulos públicos do Estado brasileiro e, portanto, impõe que a taxa de juros nesse país tenha voltado a ser a taxa de juros mais alta do mundo. Com o mesmo dinheiro das políticas sociais que entra no universo das instituições bancário-financeiras, porque não precisa ter o dinheiro para desenvolver a política social, uma vez, 100 bilhões, e outros 100 bilhões para comprar ações na Bolsa de Valores ou títulos públicos. Como são operações monetárias, como são operações contábeis, o mesmo dinheiro é aplicado simultaneamente em 5 ou 6 operações, inclusive pagando o Bolsa Família. Ora, isso leva ao mercado financeiro um montante de recursos absolutamente generoso, absolutamente gigantesco, para lhe homenagear, absolutamente amazônico, como gosta de dizer o professor José Paulo Neto a respeito dos grandes fenômenos sociais. Isso implica dizer, a política social deixará de existir? Esta é a política social do modo de produção capitalista, na sua fase mais desenvolvida dos monopólios, sob um imperialismo incontestável, do qual o Brasil participa. O Brasil tem empresas, como dizia, construtoras, Petrobras, bancos estatais, BNDES, que atuam de modo imperialista em várias partes do mundo, submetendo povos. O que é a Itaipu, senão a submissão do povo paraguaio? O que é a Vale do Rio Doce destruindo a Cordilheira dos Andes na Argentina e no Chile? O que é a Petrobras na exploração de gás nos países andinos? O Brasil, então, é um capitalismo dependente com fortes traços imperialistas também, na América do Sul, na África e na Ásia. Nesse capitalismo tardio, periférico, e que combina, alguém falou aqui em desenvolvimento desigual e combinado, combina o quê? Combina enormes traços de atraso, já falarei neles para concluir, e traços dos países monopolistas mais desenvolvidos, países imperialistas. Nesses países, especialmente, mas esse também já é um modelo para a França, para a Itália, para a Alemanha, para a Grécia, e é por isso que os trabalhadores afixaram na Acrópole
trabalhadores de toda a Europa, univos, vamos terminar com isso, né, daqui a pouco, é um modelo de política social. Por quê? Porque o modelo de política social desse estágio de imperialismo não pode ser, na ótica do capital, a política social universal. Deve ser esta política. E por que não se acaba com a política social de uma vez? Por que alguns chamam a esse tempo de neoliberalismo? Se na época liberal as funções do Estado eram controle da força de trabalho, defesa da propriedade privada e manuseio e construção das forças policiais e armadas, na idade monopolista, com a transformação da classe trabalhadora em classe para si, pode não ter política social universal no momento em que o capital é vitorioso, mas não há como não ter alguma forma de política social. Então, a forma típica da política social nesses tempos, na leitura do Capital, deve ser esta política social que, mais do que a outra forma, beneficia, como disse o professor Zé Paulo Neto, no Capitalismo, Monopolista e Serviço Social, ainda não fazendo a análise das políticas sociais monetarizadas, mas um tempo anterior, escreve seu livro no começo, publica seu livro no começo dos 90, mas o seu livro é consequência da década de 80, portanto, de uma luta, de uma greve a cada 4 minutos. A política social é antagônica e contraditória, por quê? Porque, ao mesmo tempo, ela serve ao capital e ao trabalho. Esta política do tempo presente também serve ao capital e ao trabalho, mas ela é, sobretudo, uma transferência gigantesca do fundo público para os capitais pela via bancária e financeira. Então, é muito mais complexo do que dizer que o Bolsa Família é insuficiente. É preciso capturar como que a lógica do Bolsa Família suporta também o crescimento dos capitais e, sobretudo, dos capitais, sobretudo não, mas dos grandes capitais, dos capitais bancário e financeiro. Por que chegamos a essa tragédia no mundo? Chegamos a essa tragédia no mundo, claro, pelo desenvolvimento das forças produtivas, que é bom ter penicilina, né? Mas o desenvolvimento das forças produtivas é também geração de desemprego. E aí, o controle dos passos da força de trabalho são muito mais ativos. Com esse número que chega a bilhões de desempregados no planeta, claro que fazer luta de classe hoje é muito mais difícil do que fazer na década de 80, por exemplo, no Brasil. A outra razão é que nós não temos mais uma outra referência material de sociedade. Desde o fim do leste europeu, o capitalismo parece absolutamente triunfante. Não o é por conta dessas mazelas. A prova é que estamos aqui, somos 600 pessoas mais ou menos aqui, né? Querendo discutir o modo de produção capitalista e o rumo da mais importante política social brasileira, política social previdenciária. Mas então, o que explica isso? Tenho retomado o estudo de 2 importantes, e daí já vou terminar mesmo, de 2 importantes pensadores brasileiros. A Revolução Brasileira, um livro de 1966, do comunista e importante intelectual brasileiro, Caio Prado Júnior. E combinado a leitura dos textos de Caio Prado Júnior com os de Florestan Fernandes, especialmente a Revolução Burguesa no Brasil. Porque na análise do Estado brasileiro, especialmente, tenho dito o seguinte: voltamos a um Estado restrito, a um Estado comitê executivo dos assuntos da burguesia. Mas a burguesia, não toda a burguesia adjetivada, a burguesia financeira. E aí fui buscar sustentação a essas indagações que ainda não são conclusas, porque a realidade também não é, ainda bem, em Caio Prado e em Florestan Fernandes. E eles dizem o seguinte: para a burguesia periférica e para o capitalismo periférico, eles escreveram isso nas décadas de 60, Caio Prado, e 70, Florestan. Para a burguesia periférica, as tarefas grandiosas da burguesia revolucionária
estão interditadas. Estão interditadas objetivamente e estão interditadas porque a burguesia brasileira não pode ser comparada com a burguesia francesa. No quê? No seu conservadorismo, no seu mandonismo, no seu reacionarismo. A burguesia francesa teve um momento revolucionário, teve um momento de avanço que permitiu que ela construísse políticas sociais pelas quais mais de 200 anos depois nós estamos... 5 minutos. Acho que você está sendo generoso comigo, né? Eu já devo ter passado. Estamos reivindicando. Quais são as bandeiras que a burguesia francesa implementou? Saneamento básico, educação, voto universal, quase, né? Quase universal, pelo menos para os homens. Educação pública, e nós aqui estamos lutando mais de 200 anos por isso. Então, Caio Prado e Florestan dizem o seguinte: há tarefas, deixa eu pegar minha cola aqui, há tarefas no Brasil em atraso. Para Caio Prado, essas tarefas seriam reforma agrária e limites à ação do capital monopolista. Essas tarefas que a burguesia revolucionária francesa realizou nos séculos XVIII, sobretudo no XIX e XX, parece que se tornaram de tarefas em atraso no Brasil em tarefas ultrapassadas, em tarefas não mais possíveis de serem realizadas. De modo tal que me parece que essa inspiração recolhida nesses dois geniais brasileiros, comprometidos com a Revolução, comprometidos com a construção da sociedade comunista, porque comunistas foram sempre, inclui também as políticas sociais. Para a burguesia brasileira, os direitos sociais e as políticas sociais não são só tarefas em atraso. São tarefas ultrapassadas que ela não pode e não quer ter. De modo tal que só nos resta, aos que lutamos, continuar uma aguerrida luta, uma luta profunda, mas não mais só pelos direitos sociais. Ou senão, como indicou o professor Caio Prado Júnior, não mais desarticulando direitos sociais da urgente necessidade de pautarmos e voltarmos a ter no centro as lutas por uma sociedade comunista. Os direitos sociais, se quisermos que tenham alguma efetividade, têm de ser transformados em luta anticapitalista, porque da burguesia brasileira, no máximo, podemos esperar, cada vez reduzindo mais, políticas sociais focalistas, não universais, carregadas de condicionalidades, monetarizadas e viabilizadas pelo mercado, pelas instituições bancário-financeiras. Nós que não queremos isso, devemos recolocar no centro das nossas lutas, novamente, a alternativa comunista. Ou é esta, ou a humanidade encontrará um fim biológico, inclusive, o desaparecimento biológico. Isso impacta profundamente o projeto ético-político. Impacta porque as condições de trabalho estão absolutamente atacadas. Não à toa, esse seminário fará o diagnóstico das impossibilidades e do que se converteu a política social previdenciária. O projeto ético-político, portanto, não apenas ou de modo preponderante na sua base política está ameaçado. Está ameaçado porque a base material do trabalho do assistente social está sendo atacado brutalmente por esse novo tipo de política social demandado pelo capitalismo desigual e combinado da periferia, mas com traços fortes de imperialismo, como é o capitalismo brasileiro. Essas questões, me parece, são centrais para pensar que a defesa de um projeto ético-político
para uma categoria só tem sentido e força se for simultaneamente a defesa de uma sociedade comunista e a defesa das lutas da classe trabalhadora, colocada como centro das preocupações também dos assistentes sociais. De outro modo, não há saída nem para nós e nem para essa classe. Mas eu não sou pessimista. Eu apenas acho que temos a obrigação de agarrar as determinações, e aí, como diz o professor Caio Prado, nós temos a obrigação de agarrar as determinações, porque o que vale é a determinação de tais transformações. E isso se procurará nos fatos ocorrentes e na dinâmica desses mesmos fatos. É disso que precisam preliminarmente compenetrar-se os teóricos e planejadores da Revolução Brasileira. Pessimista na análise da realidade, porque ela não está rósea, mas absolutamente otimista de que ou será ato da classe e das categorias profissionais que a compõem a tarefa de construir direitos sociais na perspectiva de uma construção de uma sociedade comunista, ou não teremos saída como humanidade. Obrigada e desculpe por palavras tão duras no começo de uma manhã, que é para ser uma manhã alegre, nas ruas de um porto não muito alegre já também, não é? Obrigada. Agradecemos a contribuição da professora Sara e agora passamos a palavra à professora Ana Maria Cartacho. Bom dia a todos e a todas. Quero inicialmente agradecer e parabenizar esta iniciativa do Cefes, juntamente com o CRES do Rio Grande do Sul, porque eu acredito que este seminário é inédito, né, no Serviço Social da Previdência, e num momento de muita dificuldade, porque está passando o exercício profissional no contexto da Previdência Social dentro do INSS. Quero saudar aqui a mesa, né, as participantes do Cefes e CRES, e dizer da minha profunda alegria de partilhar esta mesa com a Sara. E quero saudar a todos os participantes e a alegria de reencontrá-los aqui, né, de grandes lutas, de um trajeto histórico de avanços e retrocessos. Bom, o tema, que vocês já sabem, né, a Seguridade Social e o projeto ético, político, profissional, os desafios que estão postos aos e às assistentes sociais na Previdência Social. Na minha fala, eu fiz um roteiro, vou ver se consigo dar conta em 40 minutos, que se trata inicialmente das considerações preliminares, as determinações sócio-históricas da política previdenciária e do serviço social na Previdência, a política previdenciária e o serviço social no contexto da Seguridade Social, na perspectiva de construção de um projeto ético-político-profissional. E este projeto se configurou na matriz teórico-metodológica do serviço social na Previdência. O processo de extinção, desconstrução do serviço social no contexto das contrarreformas previdenciárias e os desafios profissionais aos assistentes sociais na Previdência Social. E concluir, né, tecendo algumas considerações, embora esta conclusão seja inconclusa. Para entendermos o projeto do serviço social no contexto da seguridade, especialmente da política previdenciária, é preciso que apreendamos
ao longo da história e no momento presente, o movimento, a construção, expansão e o momento de retrocesso da política previdenciária brasileira. Uma relação que compreende e existe apreendermos essa política no movimento estrutural, conjuntural da sociedade, o que significa dizer as suas determinações política, econômica e social. Compreender isso nesta totalidade maior implica apreendermos a correlação de forças entre as classes que configura e pode determinar o avanço e o retrocesso dessa política, cujo contexto nacional ele é mediado pelas relações do sistema capitalista internacional numa totalidade mais ampla. Diante disso, a política previdenciária, ela se constitui no sistema capitalista na contradição entre reprodução da força do trabalho versus incorporação de direitos de proteção ao trabalho. E que, neste processo, ela, na sua trajetória, tem caminhado entre se configurar no modelo de um seguro social versus a seguridade social. Ou seja, universalidade versus seletividade. Diante disso, o serviço social ele tem sofrido um impacto, né, no movimento dessa política. Então, entendermos o serviço social pressupõe que possamos apreender o movimento dessa política nesse contexto. Nesse sentido, o serviço social, em sua origem, também se expandiu junto com a política previdenciária e restringe, como também essa política na conjuntura nacional. Então, podemos, só para pontuar, dizer que, da década de 1940 e 60, o exercício profissional, ele caminhou conforme o projeto profissional em seus diversos momentos até o primeiro da reconceituação, numa perspectiva humanista-tomista para um estrutural funcionalista e pela busca do teorismo. Aí nós vamos ter, a partir do final da década de 80 para 90, a política previdenciária e o serviço social no contexto da Seguridade Social, que possibilitou a construção de um novo projeto ético-político profissional. O cenário deste contexto foi determinado pelo processo de redemocratização do país, o ressurgimento dos movimentos sociais e sindicais, numa tentativa de ruptura do Estado ditatorial, né, e, em contraposto, num contexto de crise econômico-social como decorrente dos 20 anos de ditadura militar. É neste processo que se dá a reconstrução dos direitos sociais através da Constituição Federal de 88, que elege o sistema de seguridade social. Também podemos pontuar a luta e a organização da categoria dos assistentes sociais, a política de assistência, os conselhos de direitos. É neste momento que o novo Código de Ética foi elegido na profissão, reformando e ampliando o Código de Ética de 86, que foi o Código de Ética de 93. Também foi neste período que houve o regulamento da profissão pela Lei 8.662, também em 93. A inserção do serviço social nos órgãos de fomento de pesquisa. A expansão dos cursos de graduação e pós-graduação. A profícua produção intelectual. E a incorporação da teoria social crítica, marxiana e marxista. É neste cenário que a política previdenciária, no contexto da seguridade, ela se configurou em avanços. Avanços que se expressou na integração do sistema à seguridade social,
na equalização dos seguros sociais entre urbanos e rurais, no aumento de prazo da licença gestante de 90 para 120 dias, na inclusão da aposentadoria proporcional, no aumento de número de benefícios, na abrangência teórica da população pela desvinculação do status ocupacional, que era determinante antes da Constituição de 88, como condição de cobertura. Embora esses avanços já guardassem em si uma contradição. A contradição é que a política previdenciária, integrando a Seguridade Social, ela não perde o caráter de seguro social que se fundamenta no seguro comercial privado material. E esse seguro social da política previdenciária, ele é contributivo e, portanto, seletivo, que contraria a perspectiva de universalidade como um dos princípios fundamentais da Seguridade Social. Esta contradição indica que, embora tenhamos avanços significativos na Constituição, precisávamos lutar porque indicava a necessidade de um maior avanço com relação à política previdenciária, principalmente. O serviço social, nesse contexto, ele é redefinido. Ele é redefinido pelo artigo 88 da Lei 8.213, de 91, da Lei Orgânica, que regulamentou os dispositivos constitucionais referentes à política previdenciária, redefinindo o serviço social na Previdência, no esclarecimento junto aos beneficiários a respeito dos seus direitos sociais e os meios de exercê-los, e estabelecer, conjuntamente com eles, o processo de solução dos problemas que emergirem de sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. É nesse sentido que foi um aceno, a primeira mudança, a mudança de um projeto profissional do serviço social para um outro projeto, porque redefiniu o serviço social na Previdência como um serviço no campo da socialização do direito. E é neste aspecto que apontou para a ruptura, uma intenção de ruptura, com o Plano Básico de Ação de 78, que direcionava o serviço social na Previdência, cujo objeto de ação profissional contido nesse plano básico era o controle, a integração, a atenuação de conflito dos usuários e a domesticação moral. Então, essa intenção de ruptura, ela apontou para um outro projeto dentro de uma perspectiva crítica e que fosse fundamentado no projeto ético-político da profissão. Esse novo projeto do Serviço Social na Previdência, numa perspectiva crítica, ele foi viabilizado, quer por essa conjuntura da Constituição Federal e do processo total de redemocratização do país, como internamente no INSS, aos assistentes sociais da Previdência, pela participação dos mesmos em cursos de pós-graduação, pela participação nos fóruns da categoria, nos movimentos sociais e sindicais. E contou, na época, por uma coordenação de serviço social na Previdência, que tinha uma visão mais crítica e uma abertura democrática para a elaboração deste novo projeto. Esse novo projeto, ele se denominou como a matriz teórico-metodológica do serviço social na Previdência e acreditamos que esse projeto, ele tem consonância com o projeto ético político da profissão. Por quê?
ele tem um significado como esse projeto se coloca como a imagem ideal da profissão, como uma possibilidade e com uma direção social e política clara. E esta direção social e política, ela se expressou na vinculação desse projeto por um novo projeto societário de direitos sociais dos usuários, trabalhadores e, portanto, um projeto que se colocou numa perspectiva progressista transformadora. Esse projeto, a consonância dele também com o projeto ético-político, está nos seus próprios objetivos, que foi lutar e ampliar os direitos sociais previdenciários como política de proteção ao trabalho. Contribuir no sentido de formação, junto aos usuários trabalhadores, de uma consciência crítica a respeito da sua realidade e da política previdenciária. Num objetivo de o serviço social se colocar numa perspectiva de mobilização e organização da população usuária, trabalhadora, em prol da defesa de uma previdência pública de real retribuição. E quais são os fundamentos também desse projeto que estabelece uma interface com o projeto ético-político da profissão? Está nos seus próprios fundamentos ético-político, fundamentado pelo Código de Ética da Profissão, já falado, de 93, pelo Regulamento da Profissão de 93 e mais ainda, com relação especificamente à Previdência, pelo artigo 88 da Lei 8.203/91, que especifica a atribuição do serviço social no campo da socialização dos direitos sociais, especificamente dos direitos previdenciários. Também se coaduna pela sua perspectiva teórico-metodológica, no sentido de esse novo projeto, que é a matriz, ela se basear na teoria social crítica marxiana e marxista e na dimensão político-organizativa com a participação dos assistentes sociais nos órgãos da categoria. Os fundamentos ético-políticos, é claro que são todos do Código de Ética da profissão, no entanto, eu elegi alguns, digamos assim, fundamentais para que nós possamos discutir, porque aqui não teria espaço para discutir todos, mas, como fundamentos ético-político e como princípio desse fundamento, primeiro é o assistente social lutar por uma participação equânime de todos os cidadãos ao acesso efetivo a todos os bens e serviços socialmente produzidos. E lutar e trabalhar numa perspectiva de universalização desses direitos, que significa uma real justiça social, que se traduz num projeto societário em direção às demandas da classe trabalhadora, contrária a qualquer forma de exploração do trabalho, do gênero, etnia, sexual e da liberdade. Tentando compreender o significado desses fundamentos, eu estou trazendo aqui, fundamentada no Manfredo Oliveira, em que diz que o ser humano, ele, para se constituir, é necessário uma relação entre si e o mundo que implica numa alteridade. Essencialmente, a sociabilidade implica nessa relação do ser humano em relação à natureza e ao outro, numa perspectiva de transformação. Relações essas que se estabelecem dentro de um conjunto de instituições. Então, a construção da sociedade humana, do ser cidadão,
da vida social implica no reconhecimento do direito que se constitui no processo entre o homem dentro de um mundo natural e estrutural. Nesse sentido, e o sentido disso está na liberdade. Não a liberdade baseada no liberalismo, que é fundamentada na propriedade privada, na liberdade de alguns, mas na liberdade como possibilidade de que a emancipação humana, para esta liberdade, ela depende da transcendentalidade, isto é, ela se coloca dentro de uma possibilidade, e ela também histórica. Ela significa um processo e, portanto, uma conquista. Continuando o significado desses fundamentos, é importante que possamos entender que, para que o homem possa adquirir essa sua emancipação e a participação em todos os bens e riquezas que são socialmente produzidas e que não são socialmente redistribuídas, os direitos do ser humano constituem o alicerce da liberdade. Nenhuma ordem jurídica pode prescindi-los. O desafio ético, político, portanto, consiste em transformar a consciência do direito numa possibilidade efetiva. E assim, o Oliveira diz que a constituição de um ser livre, a igualdade, ela não é biológica, mas normativa. Implica na sua construção econômica, política e, portanto, é histórica. Ainda, enfatizando o significado desse princípio, se diz que a conquista da liberdade humana passa pela conquista de um novo projeto societário, que é mediado por uma nova estruturação, que seja capaz de efetivar esta liberdade. O cidadão, portanto, ele é portador de direitos que são inalienáveis, que não podem ser privilégios de alguns. Portanto, o universalismo desses direitos, ele é contrário ao liberalismo dos direitos, da propriedade privada, da particularidade apenas para alguns. A matriz, portanto, teórico-metodológica, ela, a partir desse princípio, ela definiu como perspectiva teórico-metodológica que pudesse caminhar nesta direção social, uma questão do método, que este método é baseado na teoria social crítica, anteriormente já falada, né, que possibilite a apreensão, a compreensão da sociedade brasileira, da sociedade burguesa em suas contradições, para que, entendendo isso, possa entender as contradições que estão postas na política previdenciária e como o serviço social, a partir dessa leitura, poderá viabilizar estratégias de enfrentamento. Nesse sentido, a partir dessa perspectiva teórico-metodológica, foram definidas como ações profissionais do serviço social, a socialização das informações previdenciárias, o fortalecimento do coletivo, a assessoria aos movimentos sociais e sindicais em matéria de previdência e como instrumentos e recursos, o parecer social, o recurso material, a pesquisa social e, recentemente, a avaliação social do BPC e o redimensionamento dos instrumentos técnico-operativos numa perspectiva teórico-metodológica adotada. Significava redimensionar todos os instrumentos, as entrevistas, visitas, a abordagem com as populações, o parecer social, dentro de uma perspectiva que pudesse viabilizar os objetivos e a direção social e política que foi dada a partir dessa matriz. Esta matriz, ela foi construída
num momento contraditório, que foi a contradição, outra forma de contradição, porque as contradições, cada momento, dentro do sistema capitalista, nós temos as várias contradições, mas especificamente eu quero falar da contradição da década de 90 com relação à política previdenciária e ao serviço social. Da década de 90, ao mesmo tempo que a regulamentação orgânica da Previdência para regulamentar os dispositivos constitucionais saíram em 91 pela Lei 8.212 e 203, e ao mesmo tempo a construção dessa matriz, a contradição é que os governos da década de 90, de Fernando Collor de Mello a Fernando Henrique Cardoso, começou um discurso que começou também um pouquinho antes, logo que foi declarada a Constituição Federal, um discurso sobre a inviabilidade de cumprir, né, os dispositivos que estavam contidos na Constituição Federal com respeito ao avanço das políticas sociais, da Seguridade Social. O discurso da ingovernabilidade e o da modernidade. Precisamente esse discurso se afirmava que o Estado brasileiro ele tinha uma crise fiscal e que era impossível contemplar o avanço e efetivar o que estava disposto na Constituição. Está claro no primeiro plano de governo, ainda do Fernando Collor de Mello, a concepção que era dada de modernidade. A modernidade, segundo o discurso que está contido no próprio plano, o primeiro plano do governo Collor de Mello, do Plano de Reconstrução Nacional, dizia claramente que a modernidade não significava apenas os avanços técnicos e científicos, mas a modernidade estaria na inclusão, na inserção do Brasil na globalização, no mercado internacional, que, como a Sara já falou, era uma inclusão em que era dependente, submissa, e que o próprio Mandel chama de um novo modo de imperialismo do sistema capitalista internacional. E que esta modernidade, para que o Brasil pudesse ingressar nesse mundo globalizado, tinha como central a reforma do Estado brasileiro. E dentro da reforma do Estado brasileiro, era prioritário a contra-reforma da política previdenciária. Que este discurso se assenta nas medidas neoliberais, a partir das recomendações do Consenso de Washington, que dava a reforma do Estado e a reforma da Previdência como prioritária. As justificativas oficiais, eu não vou deter aqui, porque eu estou preocupada com o tempo, mas as justificativas oficiais eram a questão demográfica, que o Brasil ele estava tendo um crescimento do envelhecimento da população, em contrapartida, uma redução do índice de natalidade. E que a relação entre trabalhadores, contribuintes versus inativos, aposentados principalmente e pensionistas, não estavam possibilitando a sustentação orçamentária da Previdência. Que isso foi e tem sido constantes estudos desmistificando este discurso, que aqui eu não vou me deter. A outra foi o aceno à justiça social, que dizia que a contra-reforma da Previdência era no sentido de equalizar entre o sistema do funcionalismo público com o do regime geral da Previdência. E, com isso, houve toda uma satanização do público e, em contrapartida, permaneceu a diferença, por exemplo, com relação aos militares, né? A outra coisa era o déficit do Estado, e que, nesse déficit do Estado, havia uma necessidade de reforma da Previdência Social, que era deficitária. Também vários estudos, e no final eu vou mostrar uma tabela, em que a Previdência
ela nunca foi deficitária, ela sempre foi superavitária, né? Existe uma mistificação dos dados, uma manipulação a partir do governo para apresentar ideologicamente como verdade uma mentira. No processo de reforma, de contra-reforma da Previdência e, consequentemente, do serviço social, nós vamos ter, inicialmente, a mudança do NPS no INSS, afirmando a lógica do seguro social. A emenda constitucional 19, que estabeleceu a contra-reforma administrativa. A emenda constitucional número 20, precisamente da política previdenciária, que redundou na redução dos direitos, na introdução de maiores mecanismos burocráticos de acesso, maior rigor nas concessões dos benefícios. E a criação do fator previdenciário, recentemente debatido, né, e que o presidente Lula terminou vetando, que significa um mecanismo redutor. Com isso, o serviço social ele sofre um impacto que foi a tentativa de sua extinção pela medida provisória 1729, que houve todo um movimento de reversão e que atingiu o seu espaço socioocupacional, teórico-metodológico e técnico-operativo. Perda das coordenações técnicas, ausência no organograma da instituição, destituição dos instrumentos para assistência social e recurso material, pressão para exercer atribuições técnico-administrativas em detrimento do seu projeto profissional. Na década de 2000, nós vamos ter um processo de esperança de reconstrução e novos ataques à política da Previdência e, consequentemente, ao serviço social. Que aí, na Previdência, se dá pela emenda constitucionais, emenda 41 e 47, que atinge o funcionalismo público, correção de direitos, a inclusão, a perda da paridade, né, e a inclusão da contribuição. E o serviço social, ele teve um aceno de esperança com a reinserção do serviço social na direção nacional, criação de um grupo de trabalho, enfim, houve um processo da sua reconstrução e recentemente, mais recentemente, o grupo de trabalho, que até a Rosa já se referiu, e o concurso público. Bom, é nesse sentido que há uma contradição, conquista do concurso e, ao mesmo tempo, a ameaça ao projeto profissional configurado na matriz. E isso significou que o serviço social, dentro da Previdência, ele sofre no seu espaço socioocupacional por uma lógica que existe no mundo do trabalho, que se adentra no espaço do INSS, querendo que o assistente social seja um polivalente, destituindo a sua especificidade do trabalho profissional, pela lógica do administrativo, pela redução da possibilidade do trabalho no campo de socialização dos direitos de proteção ao trabalho. E neste processo, como tão bem a Sara já colocou, existe uma ênfase nos trabalhos da focalização em detrimento de um trabalho numa perspectiva da seguridade social, do direito e da universalidade. Quais são os desafios? Os desafios que estão postos aos profissionais, assistentes sociais, está rigoroso trato teórico-metodológico para a apreensão crítica da realidade social e do movimento da política previdenciária no contexto da seguridade social. Constante pesquisa como fundamento do exercício profissional em seus programas e projetos, numa relação dialética entre a teoria e prática profissional. Permanente capacitação profissional para qualificar esse profissional cada vez mais a dar respostas competentes às demandas do usuário e às requisições institucionais, desde que estejam de acordo com o regulamento da profissão e o código de ética dessa profissão. A participação, ampliar a participação nos fóruns acadêmicos e nos órgãos da categoria. Participação no movimento mais amplo, social e sindical. Reafirmar a matriz teórico-metodológica, inserindo
e atualizando as novas demandas dos usuários trabalhadores previdenciários. Articular a política previdenciária com a saúde e assistência, numa perspectiva de afirmação e ampliação da Seguridade Social, sem subsumir a sua particularidade como dentro da socialização do direito, da política previdenciária como política de proteção social. A reafirmação dessa particularidade, nesta perspectiva, exige desmistificar o processo da sua ideologização e naturalização, que, de uma forma massificante, é passado pelos meios de comunicação e pelo discurso oficial, que existe um déficit, que os aposentados, se fosse extinto o fator previdenciário, estariam se aposentando numa média de 40 a 42 anos, que é uma grande mentira, por um estudo recente do Evilás Salvador, que mostra que a média de aposentadoria do cidadão brasileiro, a mulher, 62 anos, e o homem é 65, 66 anos, um recente estudo que ele fez. E isso significa trabalhar na perspectiva do assistente social na socialização do direito, desmistificando esses dados para os usuários, que é massificado pela mídia e pelo discurso oficial, na possibilidade de contribuir para a construção, junto a esse usuário trabalhador, de um novo saber, que lhe possibilite coletivizar sua luta por uma outra previdência pública, justa e de real retribuição no contexto de um novo projeto societário. E aqui eu acho que não vai dar tempo. Quanto tempo tem? Tem? Bom, o que significa desmistificar? Eu teria muitos dados, mas não dá tempo. Primeiro eu trouxe aqui essa planilha, que é um estudo da Denise Gentil, na tese dela sobre a falsa crise da Seguridade Social, que ela mostra, dentro do período de 2000 a 2006, as receitas e despesas da Previdência e os saldos. Em nenhum momento foi deficitário. Mesmo em 94, quando foi determinado que o Tribunal de Contas da União elaborasse um estudo sobre o orçamento da Previdência, o próprio órgão do governo demonstrou que ela não era deficitária. E nós sabemos a consequência de tudo isso. A consequência, que tão bem a Sara já colocou, que o objetivo da reforma é a privatização. Segundo Gentil, se ela ocorrer, excluiria 40 milhões de trabalhadores informais e os da zona rural. A Previdência, ela não é deficitária. Essa reforma, ou seja, a contra-reforma, nesse sentido da privatização, segundo seus estudos, captaria um dinheiro até 2010 na ordem de 670 bilhões. Pensei, aqui eu não sou especialista na política de previdência privada, mas a Sara sim, a tese dela sobre isso, eu sei que ela tem estudo sobre isso, mas eu me atrevi a colocar alguns dados e tiraria se ela tivesse tempo de ter falado sobre isso. A abertura da previdência privada, ela se constitui numa redução dos direitos de previdência social pública. Por exemplo, os ativos dos fundos de pensão brasileiros cresceram 17% e fizeram um total de 374 bilhões e 700 milhões no final de 2006, cuja participação no PIB elevou-se 16,5% para 18% em relação a 2005. Atualmente, os fundos de pensão abrangem 2 milhões e 500 mil pessoas entre aposentados e funcionários ativos. Os fundos de pensão ativa é da ordem de 502 bilhões. Há 1.037 planos, 370 o número dos fundos, e abrange 2.712 empresas públicas e privadas. Em 2009, houve a fusão de 62 entidades, e isto há uma repercussão, porque muitas das empresas parceiras, quando esta fusão, ela se desobriga completamente
de cobrir as aposentadorias já pagas pelos segurados. O processo de aprofundamento da contrarreforma da Previdência, ela continua. Primeiro, através do Fórum Nacional de Previdência, de 2007, em que os estudos apontam aumento de idade mínima para a aposentadoria por contribuição, aumento do tempo de contribuição, atualmente são 35 anos, pretende aumentar, aumento da idade da aposentadoria por idade, e a desvinculação do piso previdenciário de um salário mínimo, entre outras. Recentemente, a PEC 233, que trata da reforma do sistema tributário, cujo relatório substitutivo do Sandro Mambel e segundo os estudos do Evilar Salvador, indicam que há uma tendência de tirar com fins e a consolidação social sobre o lucro líquido deverá ser extinta de um dos elementos do orçamento da Seguridade, né? E haverá a desoneração da contribuição patronal na folha de pagamentos, que será por meio de legislação específica. Isso significa uma perda de 24 bilhões e uma diminuição da solidariedade da política previdenciária social brasileira pública. Um financiamento substituído por 39% do total dos impostos sobre a renda insuficiente. E aí eu concluo dizendo, parafraseando Oliveira, que diante de tudo isso, e aliando a palestra da Sara, que tão bem ela colocou, o risco do fracasso, da alienação da humanidade, não atingir a sua liberdade é uma constante. Numa sociedade capitalista, globalizada, não há lugar para a ética. O progresso globalizado não é para todos. O universalismo, ele é particular, expressas na relação contraditória entre capital e trabalho. Nesse sentido, a ética, ela tem que ser subversiva. E nós, assistentes sociais, diante disso, nós temos uma responsabilidade, que é fundamental, uma responsabilidade ética. Nós, como sujeito ético, consciente desta realidade e racional. O serviço social ele não pode ficar alheio a esta realidade. Ele tem um compromisso ético-político com a classe trabalhadora, orientado pela construção de sua liberdade. E eu termino, também não querendo ser pessimista, fazendo minhas e compartilhando com a poesia do André Lima, quando diz: também tenhamos sonhos, fantasias, canções e poesias. Cada desejo de liberdade, mesmo a revelia da tirania, nasce da cepa de nossas pelejas. Existem palavras que voam como vento, células da própria história, que são rebeldia, ousadia, resistência, lirismo das revoluções, que tornaremos usuais, e por mais que tardias, são esses sentimentos que nos renovam, aquecem, fortalecem, florescem as atitudes que farão nossos sonhos coletivos reais. Muito obrigada.